Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre expressões algébricas. Se você quer aprofundar um pouco mais neste conteúdo, fique comigo. E como nós vamos falar de expressões algébricas, nós devemos lembrar aqui da palavra álgebra, porque algébricas vem de álgebra. E o que é a álgebra? O que a álgebra estuda? A álgebra é uma parte da matemática que estuda as estruturas e as relações envolvendo quantidades e símbolos. O que são quantidades e símbolos aqui nas expressões algébricas? São números e letras. Então, dentro das expressões algébricas, nós vamos estudar expressões onde envolve números e letras. E a matemática, ela já é cheia de simbologias. Quando nós falamos dos sinais que envolvem as operações mais, menos, multiplicação, divisão, tudo isso são símbolos. Quando nós falamos de parênteses, colchetes, chaves, também são símbolos. E aqui o que vai aumentar agora nas expressões algébricas? Vai aumentar as letras. Então nós vamos usar tudo que nós já usávamos antes e vamos acrescentar aqui as letras. Então, para começar, nós vamos ver sobre essas expressões algébricas. E o que são essas expressões algébricas? São expressões onde existem letras representando números. Essas letras são as variáveis. Então, as letras vão ser chamadas de variáveis. E por que elas vão ser chamadas de variáveis? Porque podem assumir diferentes valores nas situações analisadas. Então, por isso se fala em variáveis, porque elas vão variar de acordo com a situação analisada. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de expressões algébricas, e o primeiro exemplo que eu tenho aqui é 3x. E 3x, quando eu der um valor para x, essa expressão ela vai ter um resultado. E se eu mudar esse valor de x, essa expressão vai ter um outro resultado. Quando nós falamos aqui 3x, nós podemos pensar numa expressão que nós usamos quando nós falamos o triplo de um número. Um triplo de um número que eu não sei qual é, então eu uso x para esse valor. E se eu colocar um valor, por exemplo, 2 para esse x, qual que vai ser o resultado aqui dessa expressão? Quando eu tenho 3x, significa que 3 está multiplicando x. Então, se o valor de x for 2, então vamos multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6. Mas, se eu mudar o valor de x para 3, por exemplo, aí eu vou fazer a multiplicação de 3 vezes 3. E aí, o resultado vai ser 3 vezes 3, 9. Então, de acordo com a situação analisada, esse x, ou seja, essa variável, ela pode assumir diferentes valores, alterando aqui o resultado da expressão. Aqui temos outros exemplos: 5x mais 2, 4y menos 3, 2 que multiplica x menos 1. Aqui temos 2x mais 3y, então aqui nós temos duas variáveis diferentes. Aqui nós temos 2x mais y menos z, aqui já temos três variáveis diferentes. M mais N, duas variáveis diferentes. Menos 5M mais 2N. Aqui nós temos x mais x sobre 2. Aqui temos 5x mais 8 sobre 3. Aqui temos essa última expressão, x sobre 4 mais y sobre 2 menos 6. Então, são diversas as expressões algébricas que nós podemos formular aqui. São infinitas expressões algébricas, na verdade. Aqui eu trouxe alguns poucos exemplos para vocês estarem aí familiarizando com essas expressões algébricas. Eu trouxe aqui para vocês expressões algébricas, então, com números inteiros, com números fracionários, mas também vamos ter as expressões algébricas com números decimais e vários outros tipos de expressões numéricas. Na próxima parte, vamos fazer algumas atividades para que vocês possam entender melhor. Nessa atividade, nós vamos escrever uma expressão algébrica para representar cada uma dessas situações. E a primeira situação nos fala o seguinte: o dobro de um número. Então, como que nós vamos representar o que está escrito aqui na forma de expressão algébrica? Se falou para nós o dobro quer dizer duas vezes. Então, vamos colocar aqui o 2. E aí falou para nós o dobro de um número, mas não falou que número é este. Então, nós vamos usar uma variável para este número. Então, nós vamos usar uma letra, e poderia ser qualquer letra. Mas eu vou usar aqui para vocês o x. Então, o dobro de um número significa duas vezes o valor de um número que eu não sei qual é, então eu uso essa variável para ele, uma letra. Então, eu usei aqui para vocês o x. E agora vamos ver essa outra situação. A quarta parte de um número menos 5.
O que quer dizer a quarta parte de um número? A quarta parte de um número quer dizer que o número está sendo dividido em 4 partes. Mas falou a quarta parte de um número, mas não falou qual é esse número. Então, nós vamos usar para ele uma variável. Vamos usar novamente o x. Então, a quarta parte de um número quer dizer esse número dividido por 4. Então, x sobre 4. E aí falou para nós menos 5, continuando aqui, né? Então, a quarta parte de um número, menos 5. Então, a expressão algébrica que representa o que está escrito é x sobre 4 menos 5. E agora essa outra situação, a metade de um número. Então, o que quer dizer metade de um número? É um número dividido por 2. Mas nós não sabemos que número é esse, então nós vamos usar a variável x para ele. Então, x sobre 2. Então, a metade de um número quer dizer o número dividido por 2. E essa outra situação fala para nós o quadrado de um número. O que quer dizer o quadrado de um número? Quadrado quer dizer o número elevado ao expoente 2. Então, falou para nós o quadrado de um número. Nós não sabemos que número é esse, nós vamos usar o x para ele. Então, se é o quadrado desse número, quer dizer que é esse número elevado ao expoente 2. Então, x ao quadrado. Então, isso quer dizer o quadrado de um número. O número elevado ao quadrado. Se a gente não sabe qual é o número, nós usamos a variável x aqui para ele. Então, x elevado ao expoente 2, ou seja, x ao quadrado. E agora, nessa última expressão, nós temos 10 menos o triplo de um número. Então, nós temos 10 menos. Então, vamos colocar o que está sendo falado aqui. 10 menos. E aí, falou para nós o triplo de um número. O triplo de um número, nós não sabemos qual é o número, mas nós sabemos o que é o triplo. O triplo quer dizer 3 vezes. Então, 3, o triplo de um número, o número a gente não sabe qual é, nós vamos usar a variável x para ele. Então, 10 menos o triplo de um número, 10 menos 3x. Então, aqui nós fizemos a representação algébrica do que estava escrito. Então, nós colocamos na forma de expressão algébrica o que estava escrito. Na próxima parte, vamos fazer mais algumas atividades. Nessa atividade, nós vamos determinar as expressões equivalentes através da simplificação. E o que quer dizer uma expressão equivalente? Expressão equivalente quer dizer que ela vai ter o mesmo valor que a expressão que está aqui. Porém, nós vamos fazer essa expressão equivalente através da simplificação. E o que quer dizer simplificar? Quer dizer diminuir, reduzir. E nós vamos reduzir de que forma? Nós vamos estar resolvendo algumas operações ou vamos estar juntando termos semelhantes. Nessa primeira expressão, nós temos aqui 4y menos 6y. E vocês percebem que a parte variável nos dois termos são iguais. Então, nós podemos fazer aqui essa operação. Nós temos aqui o 4 positivo, porque ele não tem sinal, né? Então, mais 4y menos 6y. Então, nós vamos pensar aqui nessa operação. Nós temos 4y e devemos 6y. Então, nós pagamos aqui os 4y e ficamos devendo 2y. Então, se ficamos devendo, ficamos com negativo, menos 2y. Quer dizer que de menos 6y eu tirei mais 4y e fiquei com menos 2y. Nessa próxima expressão, nós temos 4x mais 10y sobre 2. Então, quer dizer que 2 é o denominador comum de 4x e de 10y. Então, nós podemos fazer aqui da seguinte forma. Nós podemos colocar 4x sobre 2 mais 10y sobre 2. E agora nós podemos estar simplificando aqui cada uma dessas frações. Que nós temos 4x sobre 2, então nós podemos dividir 4 dividido por 2 é igual a 2. E vamos colocar o x também. Então, 2x mais... que nós temos 10y dividido por 2. E nós podemos então dividir 10 dividido por 2 é igual a 5y.
Então, a forma simplificada dessa expressão ficou 2x mais 5y. E agora, na próxima expressão, nós temos x menos 5 mais 3x mais 2. Então, aqui nós vamos juntar os termos que são semelhantes, ou seja, o termo que tem a variável x, nós vamos juntar com o outro termo. Nós temos aqui o x, não tem sinal antes dele, então ele é positivo. Então, quando o x aqui está sozinho, o coeficiente dele vai ser 1. Então, nós vamos somar 1x mais 3x é igual a 4x. Então, nós estamos somando 1x mais 3x, que é igual a 4x. E agora, nós temos aqui menos 5 mais 2. Então, esses dois números não têm nenhuma variável. Então, nós podemos fazer a operação deles. Então, nós temos, ó, menos 5 mais 2 quer dizer que devemos 5 e temos 2. Pagamos os 2 e ficamos devendo 3. Se ficamos devendo, então, é menos 3. A expressão simplificada, então, ficou 4x menos 3. Na próxima expressão, agora, nós temos 7m mais 5p mais 2 menos 2m mais 3p mais 4. Então, agora vocês percebem que nós temos duas variáveis diferentes e temos também números que não possuem variáveis. Então, nós vamos juntar os termos que são semelhantes. Primeiro, nós vamos fazer aqui o 7m com menos 2m. O 7m ele é positivo, porque não tem sinal. Então, nós podemos dizer que nós temos 7m e devemos 2m. Então, 7 menos 2 vai ficar com 5m. E agora nós vamos ver o p. Então, nós temos 5p mais 3p. Então, nós vamos somar 5p mais 3p. Então, 5 mais 3, 8p. Então, mais 8p. E agora nós vamos ver os números que não possuem variáveis. Então, nós temos aqui mais 2 mais 4. Então, nós vamos somar. 2 mais 4 igual a 6. Então, mais 6. Então, a forma simplificada ficou 5m mais 8p mais 6. Então, todos esses resultados que estão aqui são expressões algébricas equivalentes, né, relacionadas aqui às expressões que foram passadas. Na próxima parte, vamos fazer mais uma atividade. Nessa atividade, nós vamos encontrar a expressão algébrica correspondente ao perímetro de cada polígono. E vamos relembrar aqui que o perímetro de um polígono é dado pela soma de seus lados. E aqui nós temos um triângulo e um pentágono. E os lados estão com medidas com números e letras. Então, nós vamos somar cada um de seus lados e escrever aqui uma expressão algébrica que vai representar o perímetro, nesse caso aqui, do triângulo. Então, nós vamos somar y menos 1 mais 2y. Quando o número não está em sinal, então ele é positivo. Mais y mais 3 igual. E agora nós vamos fazer a simplificação dessa expressão, juntando aqui os termos semelhantes. Então, nós temos aqui o y sozinho, aqui também temos um y sozinho, então significa que nós temos um y e aqui um y. Então, nós vamos somar esses três valores. Então, 1y mais 2y mais 1y, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4y. E agora vamos somar os números. Nós temos aqui o menos 1 e mais 3. Então, nós devemos 1 e temos 3, ficamos com mais 2. Então, 4y mais 2 é a expressão que representa o perímetro desse triângulo. E agora vamos fazer aqui o do pentágono. Então, o pentágono, ele tem 5 lados com medidas iguais. Então, aqui tem duas formas de nós estarmos fazendo essa expressão algébrica. Então, nós podemos pensar, nós temos 5 lados, então vamos colocar aqui 5 lados, todos medem y menos 1. Então, nós podemos fazer 5 que multiplica y menos 1. E esse y menos 1 fica dentro do parênteses. Significa que 5 vai multiplicar y e vai multiplicar também o menos 1. E a outra forma de nós representarmos aqui essa expressão algébrica é somando diretamente aqui. Nós temos y aqui que vale 1y. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai ser igual a 5y, porque nós temos 5 lados. Então, 5y, e depois vamos somar os números. Nós temos
menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 5 vezes. Então, nós estamos somando esses números negativos. Então, nós temos menos 5. Então, tanto essa expressão algébrica como essa expressão algébrica representa aqui o perímetro desse polígono. Vocês podem observar que essa expressão é a mesma que essa expressão, quando nós multiplicamos aqui, ó, 5 vezes y, 5y. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, as duas expressões são expressões equivalentes. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre expressões algébricas. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.